Oi, primeiro ano, tudo bem? Professor Adriano, aqui vamos falar, um pouquinho de sociologia e retomar, na verdade, os assuntos do primeiro ano, lá do primeiro bimestre, tá bom? Primeiro ano, primeiro bimestre, bem o começo mesmo, tá? Apostila 1, tudo bem? Apostila 1 e você vai precisar pensar um pouco sobre as questões que acabaram contribuindo para a formação da sociologia como ciência, os fatores que acabaram contribuindo para a sociologia aparecer como uma ciência de estudo da sociedade, quais foram os fatores que acabaram influenciando esta situação, não é? Que nós temos hoje aí, a sociologia como estudo da sociedade. É importante a gente pensar qual era o perfil histórico que estava acontecendo, né? A questão que fez parte desse processo, tá bom? Eu vou dividir aqui com vocês a tela. Vou pegar aqui tá? Vamos ver um pouco do contexto histórico, tá? Deixa eu ver aqui, abrir. Pronto. Vamos lá, pessoal. Então é isso. Dá uma olhada que aqui ele vai falar um pouquinho para nós sobre a Revolução Industrial, tá certo? Então, o que foi a Revolução Industrial? Gente, a Revolução Industrial, ela mudou muita coisa, não é? Na vida das pessoas. A Revolução Industrial, ela é algo que você vai estudar, é algo que você vai ter contato para sempre. Você vai fazer uma graduação, pós-graduação, vai fazer MBA, alguma coisa, tudo que você vai estudar relacionado à economia, à sociedade, dependendo da leitura que você faz, ela estará diretamente relacionada à Revolução Industrial, tá certo? É um processo que ainda não acabou, não é? Nós estamos aí na quarta Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial. Então, assim, é um processo contínuo, né? Eu costumo dizer que a Revolução Industrial ela pode ser tida como uma continuidade de um processo. Então, o que acontece? Como tudo isso começou, né? Bom, tudo isso começa na Europa, né? Você sabe bem disso, e de alguma maneira veio favorecer uma situação importante, que foi a situação ligada à ocupação e o desenvolvimento do espaço. Que as pessoas elas precisam trabalhar, elas precisam comer, vestir e etc. E com a indústria, isso tudo ganha um dinamismo, tá? Com a indústria, esta situação de ocupação, desenvolvimento do espaço, ela passa a ter um significado muito mais intenso, ela passa a ter um significado muito maior, tá bom? Então, uma das coisas que você vai perceber é que ela vai diretamente, esta revolução, ela vai diretamente afetar o quê? A relação entre os donos dos meios de produção e o assalariado, o proletariado, né, o trabalhador. Então, em que sentido vai afetar? Primeiro, você tem que vai haver aí uma formação de classes, né? Os donos do meio de produção e os trabalhadores. Normal. Junto com isso, você inaugura duas classes, não é? De maneira bem distinta. Já existia lá atrás, no feudalismo, claro que já existia. Com a Revolução Industrial, ela será acentuada. A divisão entre donos do meio de produção e trabalhadores, não é donos de meio de produção que eu digo, é o dono da fábrica, tá? Então, o que acontece? No caso do feudalismo, é o dono da terra, tá? Aí, essa situação, ela vai levar à formação de classes, né? Isso acaba trazendo realidades, situações bem diferentes. Tudo bem? Então, com esta situação
de divisão de classes, né? Classe trabalhadora, classe produtora industrial, você inaugura aí uma situação de desigualdade social, tá? Em que sentido uma desigualdade social? Você começa a fazer divisão de áreas, por exemplo, áreas industriais, áreas não industriais. E, junto com isso, você tem também valorização do espaço. Valorização do espaço determina o valor da pessoa de alguma maneira, não é? A pessoa passa a viver e conviver em espaços onde ela vai precisar se relacionar com situações novas, tá certo? E a Revolução Industrial, ela mexe com essa questão de trabalho, e trabalho falamos dinheiro, tá? O que que acontece aí? Bom, você tem uma classe operária que vive num sistema de miséria, você tem uma classe operária que vive em situações de trabalho que são situações de insalubridade. Insalubridade, entenda-se, muito ruim para a saúde, péssimas condições de saúde, tá? Na questão do trabalho. Então, logo no início, as primeiras fábricas, elas não tinham todo o aparato, todo o conhecimento técnico que existe hoje. As fábricas, elas eram verdadeiros espaços de fumaça e lixo, né? Então, o que acontece ali? As pessoas ficavam expostas à fumaça, expostas ao lixo, doenças, e isso tudo também acabou fazendo parte de um processo onde a população trabalhadora protestava também. Então você tinha diversos problemas, não é? Problemas de saúde por conta das más condições nas fábricas, você tinha o problema da formação de classes e uma desigualdade dentro desse processo, não é? Que o grande resultado aí da Revolução Industrial, a chegada das máquinas no processo produtivo, foi muito grande, mas o que marcou mesmo, a mudança bem marcante foi na economia. Mudou aspectos de cultura, mudou aspectos de socialização, mudou os aspectos urbanos, mudou a relação do ser humano com a paisagem, mudou muita coisa. Só que o que mudou de maneira muito intensa, isso precisa ficar claro, é a parte que fala da economia. Então, essa parte econômica foi muito afetada, tá? Como eu disse. E as outras coisas também mudaram? Mudaram. Só que o impacto direto foi no aspecto econômico, que acabou abrindo para outras coisas também, não é? Então, veja quantas questões sociais, não é, acabam aparecendo no meio desse processo da Revolução Industrial, tá bom? Aí, uma outra revolução aí, né, para a gente pensar, para a gente falar. Então, a Revolução Francesa. O que aconteceu com a Revolução Francesa? Como que a Revolução Francesa influenciou dentro do processo de formação da sociologia, né? Então, veja que essa revolução foi muito importante, porque a primeira coisa que ela faz é quebrar o modelo absolutista europeu e inaugura um processo de condução política com uma participação burguesa, uma conversa com a população trabalhadora, uma aproximação com a população trabalhadora, de maneira que você comece a estabelecer um diálogo mais aberto do ponto de vista da política, uma vez que você tira a questão da monarquia, né? Você quebra o absolutismo. Então você inaugura novas possibilidades no campo político, no campo do diálogo, no campo da formação. Tanto que você está lembrado, né, das aulas de história, onde você tem os jacobinos, os girondinos, aí você tem a direita, a esquerda, aqueles que militavam a causa trabalhadora, aqueles que militavam a causa industrial, burguesa e tal. Isso tudo acabou formando no imaginário, não é, político, uma situação estrutural importante que de alguma maneira influencia até hoje. Assim como a Revolução Industrial tem uma influência muito grande,
A Revolução Francesa também tem uma influência muito grande, só que no campo da política principalmente. Não é? A Revolução Francesa aparece abrindo, mostrando, desmascarando problemas políticos, e a Revolução Industrial, por sua vez, ela acaba trazendo, desmascarando, apresentando situações de miséria, de pobreza, de desigualdade. E a Revolução Francesa mostra para nós que o campo político ele precisa ser revisto, não é? Tanto que aparece depois, nesta revolução mesmo, o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que eles vão trazer, é isso que eles vão colocar nesse momento de revolução. E eu costumo sempre dizer que esse lema, né, igualdade, liberdade, fraternidade e tal, ainda não foi atingido, né? Não está completo. Eu diria que esse lema colocado pelos franceses, né, liberdade, igualdade, fraternidade, isso está em processo. Se você perceber, muita coisa mudou, muita coisa contribui para uma sociedade melhor, mas se você fizer uma leitura nos jornais e falar com algum amigo francês, você vai ver que ainda não aconteceu, tá certo? Ainda está em formação, não terminou. De alguma maneira é um processo que não vai terminar nunca, né? Porque a sociedade está sempre em formação. Bom, então a gente tem aí, né, concluindo o raciocínio, aí, ó, Revolução Industrial, Revolução Francesa, produziram revoltas que levaram a reflexões que deram origem à sociologia, envolvendo as relações entre as classes. Então, para concluir e para entender de uma vez, fica claro para nós que o advento da Revolução Industrial, bem como Revolução Francesa, eles acabam sendo os pilares aí, vamos dizer assim, principais, não é? Os pilares principais do processo de formação, de surgimento, né, da sociologia. O que acontece aí? Quando aparece a Revolução Industrial, depois aparece a Revolução Francesa, você tem problemas sociais, problemas econômicos, que acabam revelando problemas sociais também, que necessitam um tratamento político. E tudo isso aparece no momento em que Saint-Simon questionava todo o processo de crescimento da época, né? Saint-Simon ele questionava justamente olhando para a questão do efeito colateral de todo este sistema, né? Sistema da Revolução Industrial, sistema da Revolução Francesa. Saint-Simon questiona só uma coisa: e os excluídos? E aqueles que não têm dinheiro? E os trabalhadores que não têm dinheiro? Como é que vai ser feito? E isso leva ao início de um pensamento muito sério, que vai depois, na voz de Karl Marx, né, na escrita dos seus livros, dos seus estudos, apontar para um problema da sociedade de classes, né, o problema da luta de classes, que tudo aparece a partir daqui. Tudo aparece quando Saint-Simon começa a questionar o efeito colateral de todo esse desenvolvimento que trouxe uma euforia, não é, na Europa e no mundo de alguma maneira. Então, a gente vê que os problemas sociais eles acabam ganhando volume, não é que eles aparecem, mas eles ganham volume, né? Porque sempre eles existiram. Mas com o advento da Revolução Industrial, Revolução Francesa, mexendo com aspectos da política, da economia, você tem esses problemas, eles gritando, né? Eles aparecendo de forma muito intensa. Junto com isso, o que vai acontecer? Esses problemas todos passam a ser estudados por Augusto Comte, tá certo? Então, Augusto Comte, que era um auxiliar, né? Ele trabalhava com Saint-Simon, ele começou a questionar, observar os questionamentos de Saint-Simon, conversar com Saint-Simon sobre o efeito colateral de tudo isso, sobre os problemas sociais que estavam aparecendo, e ninguém estava preocupado
ou pensando solução para isso. Todo mundo estava num momento de euforia. Ninguém percebeu o efeito colateral. Foi quando o Augusto Comte elabora, né, a física social, que é quando ele vai estudar os problemas sociais da mesma forma que as outras ciências, não é? As ciências positivas, quando você tem, né, matemática, física, química, o Augusto Comte ele faz do estudo da sociedade, ele faz do questionamento de Saint-Simon algo que possa ser destacado, algo que possa ser colocado diante de um estudo que vai de física social passar a chamar sociologia, não é? Mas é isso mesmo, tá bom? Vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, tá bom, pessoal? Então, a gente se fala por aí, tá bom? Qualquer dúvida a gente conversa, tá joia? Obrigado então, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.